Estamos no ar. São 10/8/2023, 9:01. A comunidade Lei Geral de Proteção de Dados, que é esse grupo de estudo que já reúne acho que 94, essa é a edição 94 do grupo de estudo, e hoje o Everton vai trazer aí, o Dr. Everton Matias, vai trazer o valor dos seus dados, o que está escondido por trás dos descontos e promoções. Acho que é um tema bastante rico e que eu acho que vai trazer bastante discussão aqui também. E antes de passar a palavra para ele, vou estar colocando aqui que a gente também está com o dia 15, na semana que vem, que é a inauguração, né, as reuniões que a gente vai ter sobre o laboratório, né, o LGPD Labs, que vai ser uma prática de fazer, e a gente inicia, então, já agora, dia 15, às 15 horas. Ficou muito legal, 15/8 às 15 horas, a gente vai estar reunindo para poder estar fazendo as primeiras agendas de planejamento. E aí, Everton, siga aí com a sua pauta e depois a gente vai estar na discussão. Tá ok? Primeiramente, aí, agradecer pelo tema, pelo trazer o grupo em si, né, para poder explanar um pouco sobre essa questão do valor dos dados, né? Inicialmente, ali, eu vou apresentar aqui um pouco da agenda, o que a gente pretende falar, né? E seria ali a parte de poder de dados, risco de coleta, promoções, desconto, né, as possibilidades que nós temos de proteger nossos dados e também os desafios futuros que a gente enfrenta, né, com a expansão da tecnologia, com o avanço aí da inteligência artificial, Big Data, enfim, né, a gente vem trazendo um pouco desses assuntos ali e a gente gerar lá no final um ponto de discussão bacana. Só um ponto, Pedro, se você puder me avisar ali, a hora que eu estiver perto de concluir meu tempo. Bom, hoje a gente vive, né, uma era digital onde todos os nossos dados estão expostos na internet, e ali esse perfil de utilização é o que nos traz a esse grupo aqui, é o que a gente congrega, né, entre nós, né, esse ponto de os nossos dados estão expostos de forma nos garantir algo, ou esses dados estão expostos para nos prejudicar, para nos levar a ter prejuízo ou algo assim. E não só os nossos, né? Mas aí vamos evoluir para os dados de nossos clientes, parceiros, enfim. A gente tem esse universo de análise desses dados, e aí, nesse ponto de discussão, onde a gente chegar que os nossos dados são extremamente vulneráveis, né, estão extremamente suscetíveis a risco, aí a gente gera essa evolução da análise de risco, e aí é o ponto que a gente vem trazendo nessa apresentação de hoje aí. Isso. Bom, trago uma frase aqui, né, que ela deixa bem claro ali o ponto. A transformação digital não se trata apenas de modernizar tecnologias, trata-se também de adotar tecnologias digitais adequadas para mudar como trabalhar. Acho que alguém mutou o microfone do Everton ali. Everton, eu vou silenciar todo mundo aqui, e aí você abre o seu microfone novamente aí e repete o que você estava falando no slide anterior. Everton? Abre. Isso, na frase, exatamente. Obrigado. A transformação digital, né, não se trata apenas de modernizar tecnologias e ferramentas, trata-se de adotar tecnologias digitais adequadas para mudar a forma como trabalhamos e entregar valor público na economia digital. Esse é o ponto que a gente tem, né, de utilizar a tecnologia a nosso favor, e não só agregar ferramentas.
Bom, eu vou falar um pouco agora sobre o poder dos dados, né? Isso aqui, nesse grupo, a gente já vem tratando, né, há muito sobre esse tema do poder dos nossos dados, o quanto vale esses dados, né? O que a gente tem de valor, né? Esses dados aqui, né? A gente, por exemplo, é o CPF, o nosso RG, o nosso endereço, é o nosso nome. Então, isso aí é um conglomerado de dados. E a gente falar assim, perguntar ao Everton, o que seria dados, né? Seria um dado. Um dado, se você apertar a letra A do seu teclado, é um dado. Ele identifica alguma coisa? Não. De forma nenhuma. É só uma letra A. Ele não identifica nada. Quando a gente pega uma somatória de vários dados e transforma aquilo em informação, aonde ela fica entendível, né? Então a gente passa a utilizar isso aí como um dado, né? Utilizar isso como informação. Só que assim, a lei fala, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não fala de Lei Geral de Proteção da Informação. Mas esse aí é outro ponto, né, que a gente fala ali com a questão linguística mesmo. Que dado, né, se for falar em tecnologia, o dado, ele é um caractere, é um dado, né? Se esse caractere juntado vários caracteres, ele passa a ser uma informação, né? Porque se você separar o teu nome em várias letrinhas, ele não é o teu nome. A hora que você junta, ele passa a ser seu nome. Então, ele se tornou uma informação. Porém, né, a lei trata como dado. Então, que seja como dado, né? A gente não está aqui para discutir linguística, mas esses dados, hoje, o ponto dele é a gente utilizar ele, né? As empresas estão utilizando nossos dados como, né? Tomada de decisão, avanço na ciência, pesquisa, vamos colocar aí as IAs da vida, com várias IAs que estão no mercado, seja IA para criação de vídeo, seja IA para criação de foto, seja IA para criação de texto, pesquisas, né? Essa semana mesmo eu estava lendo um artigo sobre e foi desenvolvido uma pré-IA, né, na verdade. Os caras estão criando alguns objetos de IA, aonde ele vai definir pontos, né? Então, vamos dizer assim, uma pesquisa que o cara está fazendo uma pesquisa sobre uma doença X, né? Então, ele não precisa começar a fazer a pesquisa dessa doença do zero. O cara vai entregar todos os dados a nível mundial, com dados, fotos, enfim, vídeos, e criar um conglomerado de informação e entregar para aquele cara simplesmente para ele estruturar a informação e partir daquele ponto, da informação já estruturada, dali para frente ele começar a trabalhar. Então, assim, nós estamos muito envolvidos com esse avanço tecnológico, mas isso é benevolente? Às vezes sim, mas às vezes não também. Esse é um ponto que a gente tem que evoluir ali nas discussões com relação à IA, né? Outro ponto são análises de tendências e previsões, impacto social, político, e aí vem o principal ponto, que é a privacidade e segurança, né? Privacidade e segurança, a gente tem visto, né, que tem um avanço muito grande com relação à segurança e privacidade. Algumas empresas estão pensando nisso, estão estruturando locais, por exemplo, tinha empresa que não tinha data center, não tinha gestão de dados, simplesmente cadastro ficava no data center do Joãozinho, que é na cidade deles lá, não tinha gestão de segurança alguma, e hoje eles já estão preocupados com isso. Então, assim, eles estão preocupados porque os nossos dados que ali estão, eles são extremamente poderosos para fins estratégicos, né? Se ele cair na mão de um hacker, às vezes o valor dele vai ser $19, $18, um banco de dados, né, para o hacker. Mas para o cara que está comprando aquela informação, às vezes é uma grande rede de supermercado, uma grande rede de farmácia, ou, enfim, grandes empresas que consumir aquele dado pode ter um fim estratégico naquilo. E isso é importante a gente entender, que os nossos dados são tão poderosos que ele pode gerar milhões de reais ou dólares para qualquer empresa, desde que ela saiba como utilizar aquilo ali, né? Vou falar um pouco rapidamente aqui
sobre os riscos, né? Como aqui no grupo a gente sempre trata essa parte de segurança ali, né? Sempre trata essa parte de riscos, né? Então, acredito que bem rapidamente ali falar sobre essa parte de coleta de dados, os riscos que estão ligados a ela, né? Que é violação, roubo, né? A responsabilidade legal e regulatória, que é a LGPD. Se estiver fora do país, são outras legislações, né? Prejuízo financeiro, reputação corporativa, uso indevido de dados, insegurança competitiva, né? Essa insegurança competitiva é um ponto que a gente aqui, por exemplo, a gente sempre fala, né? Que essa insegurança competitiva é o fato de você ter um dado, de repente um dado estratégico, um planejamento, algo que você vai fazer em 2024, essa informação se torna pública, o seu concorrente ele vai assumir a sua posição, ele vai fazer antes de você. E isso é um risco que temos, e aí vem aquela questão, não só a gente vai falar isso daí, não é só dados pessoais, né? A gente está falando aqui de dados como um todo, né? A gente não, por exemplo, o hacker ele não vai atacar a empresa e coletar somente o banco de dados onde tem dados de funcionário e dados de cliente. Só essas informações, né? O objetivo dele é pegar tudo. Dados estratégicos. E esses dados estratégicos é onde está o core dos ataques. Eles não estão somente nos dados pessoais. Os dados pessoais são assim, uma parte desse universo que eles pretendem atacar, né? Bom, agora eu vou falar um pouco do core nosso aqui, da apresentação, que é sobre descontos e promoções. E aí, assim, anteriormente já tinha exposto ali com o Pedro, e trago aqui novamente, e assim, a gente sempre chega em alguns lugares, eles nos ofertam algumas promoções, descontos, enfim, e aí, esses dados, né, qual o objetivo de fato, né? As empresas, elas nos trazem algumas informações, trazem alguns vamos pensar assim, elas nos trazem uma clareza do que eles vão utilizar. Mas será que de fato é aquilo mesmo? Né? Personalização, qual que é o objetivo da personalização? Fazer um atendimento diferenciado, te mandar uma mensagem que o seu produto está vencendo, está acabando, ou se você toma um exemplo de farmácia, você toma um medicamento de uso contínuo, ele antecipar a finalização do medicamento, informar que já está acabando para você comprar um novo. Isso é um objeto da personalização, isso é bacana. É um ponto legal. Com isso, uma vez que o cara personalizou o teu atendimento, ele vai para retenção contigo. Então, assim, normalmente as pessoas são muito ligadas a atendimento. Isso eu falo por mim. Se eu for bem atendido em um local, eu volto. Se eu não for bem atendido, eu não volto. Então, uma vez que o cara personalizou a forma de me atender, ele sabe como me atender, ele vai me conquistar. Então, eu vou voltar mais vezes. Automaticamente, eu vou indicar aquele local para outras pessoas. Ele vai entrar na fase de aquisição de clientes. Porque uma vez que ele me fidelizou, eu consigo colocar mais pessoas, inserir mais pessoas nesse rol, e aí a gente vai levando ali uma reação em cadeia, né? Você vai indicando aquela empresa para outras pessoas. Enfim, é um trabalho interessante e é um trabalho bom, não é ruim. Segmentação de mercado, eles vão olhar né, criar um nicho para cada público. Isso, assim, eu falo, por exemplo, em Rondonópolis. Em Rondonópolis tem uma rede de supermercados que cada região da cidade que você for, onde tem esse supermercado, ele é diferente. Eles não são iguais. Ele tem produtos diferentes, estruturas diferentes, a forma de você entrar no mercado é diferente. Porque ele segmentou aquilo ali, e aí ele viu que o público daquela região é diferente da outra. E aí ele foi estruturando de acordo com o seu público, né? E ele segmentou esse mercado. Ficou bacana, uma estrutura, assim,
Toda vez que você chega no supermercado, você olha e você fala, pô, eu gosto disso daqui. O público daquela região gosta da forma com que aquele mercado se posiciona. Então, você olhando nesse sentido, é uma excelente opção. Outra questão, mensuração de resultado. Então, de acordo com os dados, de acordo com aquilo que foi coletado por eles, de acordo com o que chegou, eu consigo visualizar, né, o quão bem a minha empresa está. Né? Com os dados ali, eu vou fazendo análises, e essas análises vai mensurar se eu estou ganhando, se eu estou perdendo, se aquilo que eu investi está bom ou está ruim. Então, tudo isso não tem um objetivo ruim, longe disso. Né? Todos eles têm um objetivo bom. E aí nós vamos ali em alguns pontos negativos. Não, na verdade, nem é negativo. São pontos que geram discussão. Um exemplo é farmácia. Né? Uma farmácia, ela coleta seus dados. Ao mesmo tempo, de repente, você chega lá, a farmácia vai falar, se você é um medicamento X, você fizer o cadastro, a gente manda para o laboratório, e lá no laboratório eles vão gerar um desconto maior para você. Uma vez que ele gerou esse desconto maior ali, você sai todo empolgado e tal, mas você compartilhou seus dados com 2 empresas, e você fez o consentimento somente com uma. E ali, você, assim, cai na celeuma do risco. Porque, assim, os seus dados, ao invés de estar exposto em um único local que oferece risco, às vezes, vamos supor, na farmácia XPTO, ela vai ter toda uma estrutura de TI bacana, com, né, nuvem, firewall de nuvem, firewall de aplicação, enfim, vai ter um monte de recursos para garantir a segurança. Porém, quando cai na mão do laboratório, ele não tem toda essa estrutura. Às vezes ele não tem. Às vezes, assim, ele está exposto muito mais a risco. E um risco muito importante que a gente tem que analisar sempre, que é a transferência internacional de dados. Às vezes o laboratório, às vezes a empresa, ela está aqui no Brasil. O data center dela está dentro de uma nuvem. GCP, AWS, Azure, OCI, está dentro de uma nuvem dessa. Mas por uma questão de custo, né, que a gente sabe que o custo de uma nuvem nos Estados Unidos é muito mais em conta que no Brasil, ela publica os dados lá nos Estados Unidos. Por exemplo, uma AWS vai publicar na Virgínia. E está lá seus dados na Virgínia. Se esses dados forem violados, qual legislação você vai usar? Qual recurso que você vai usar para processar, discutir legalmente isso? E aí você entra nessa discussão jurídica territorial. E aí qual que é a lei que vai prevalecer? É a de privacidade lá dos Estados Unidos ou a lei de LGPD aqui no Brasil? Então, assim, a gente tem que bem olhar sempre esses pontos, quem que vai transferir nossos dados, com quem que a gente está compartilhando, essa pessoa garante a segurança, né? A gente olha, assim, no momento da benevolência, bacana, né? Gera uma segmentação interessante para nós, mas os nossos dados estão em risco. E aí a gente tem que mensurar se isso é bom ou ruim para nós. E aí, a gente evolui na questão da cultura nossa, né? Ontem eu estava lendo uma reportagem do aumento, né? Aumentou 230% a utilização de bloqueadores de anúncio em navegadores no mundo inteiro. Por que as pessoas estão utilizando esses bloqueadores de anúncio? Porque os dados, eles já foram. Os dados, eles já foram. A gente não consegue controlar mais. Uma vez, a gente pensa assim, se os nossos dados, houve um vazamento, o Everton lá saiu o Gmail, saiu o CPF, saiu o RG, cara, e-mail eu posso ir lá, excluir e criar outro. Meu cartão de crédito, eu ligo no banco e falo, cancela esse cartão e cria outro. Mas o meu CPF eu não consigo criar outro. Minha data de nascimento eu não consigo alterar. Meu endereço eu posso até mudar de casa, né? Mas eu sempre vai ter aquela referência que consegue fazer a relação, né?
Em caso de investigações, por exemplo, investigações policiais, de mudança, por exemplo, eles vão lá no meu endereço anterior, fazem a investigação regional, dali fala, não, esse cara mudou para tal lugar, e ali ele vai fazendo a relação, quando ele me encontra, por exemplo, eu estou aqui no Mato Grosso, ele me encontra no Rio Grande do Sul. Por uma questão de buscar o meio. Isso aí é fácil. Mas, assim, os meus dados não tem como mudar. E uma vez expostos, ele pode ser utilizado a qualquer momento. Então, a gente tem que analisar esse ponto ali. Uma vez meus dados expostos, eles não são excluídos da internet. Não é porque a empresa X foi violada e meus dados foram expostos que eu vou entrar num processo judicial e esses dados vão sumir da internet. Ele não tem como a gente fazer isso. E assim, essa questão das promoções, descontos, né, cartões de fidelidade, enfim, que a gente tem dentro do mercado, a gente tem que ponderar. Isso vai ser útil para mim até que ponto? Porque, às vezes, assim, você vai numa loja, o cara te oferta um cartão de fidelidade, você compra um sapato a cada 2 anos, cada 1 ano. Cara, por que você vai ter o cartão de fidelidade? Se você comprasse um sapato para cada 15 dias, talvez seria interessante. Mas para você comprar a cada 2 anos, não é. Às vezes você está com dor de cabeça naquele dia, você foi na farmácia e comprou uma dipirona. Tomou remédio para dor de cabeça. Daí o cara pegou e falou, não, vamos fazer um cartão fidelidade aqui. Cara, será que eu vou ter dor de cabeça ali todo dia? 365 dias no ano para me fidelizar com essa farmácia? Para mim ter um cartãozinho, para ter um desconto na dipirona que custa R$2, eles me ofertarem lá ela por R$1,89,90? R$1,89,999? Não, sei lá, talvez não seja interessante. Então, assim, esse é o ponto que a gente traz dessas discussões com relação a promoções e desconto, né? É a gente olhar os nossos dados como uma ferramenta, né, de progressão da nossa vida, obviamente, e, ao mesmo tempo, a gente olhar os nossos dados com aquele olhar, assim, a menina dos nossos olhos. Ali. Se eu pegar e falar assim, ó, cara, meus dados, eu não posso passar para qualquer pessoa. Eu não posso deixar na mão de qualquer pessoa. Porque uma vez que ele estiver disponível na internet, nunca mais ele vai sair de lá. Então, eu tenho que cuidar, eu tenho que preservar. E aí, você mensurar aonde você vai e onde você não vai, onde você vai colocar e não. Então, assim, o objetivo, né, dessa fala minha aqui é a gente tentar criar a cultura de análise antes de promover, né, antes de entregar os nossos dados para alguém. Vou falar um pouco sobre proteção, né, e aí vem a gente entra um pouco ali na parte de segurança de informação, um pouco dentro de TI, né, que é a utilização de senha forte, autenticação de 2 fatores, né, atualizações, treinamento, desenvolvimento, ferramentas de segurança, criptografia de dados, enfim, são coisas que nos garantem a proteção dos dados. Se você olhar nesse slide, você vai chegar numa empresa e você vai garantir que todos esses pontos estão de acordo. E aí eu venho trazer um ponto, né, por ser um profissional híbrido, né, por ter a primeira carreira minha CTI e segurança, e aí a minha segunda carreira como advogado, então eu consigo congruir as duas coisas, mas os advogados aqui no grupo, né, chega nas empresas, por uma análise jurídica, você vai olhar isso aqui, você nem sabe o que tem. O cara de TI, ele vai saber exatamente o que é isso, só que ele não vai entender o lado jurídico. E aí, assim, o Pedro estava conversando anteriormente, a hora que, antes de abrir a reunião, o Pedro, o Orozinho, e aí eles falando exatamente sobre isso, essa multidisciplinaridade de utilização da LGPD, você ter profissionais de TI, profissional jurídico, profissional de compliance, para você estruturar isso e você dar essa garantia de proteção dos dados, não só
tecnicamente falando, juridicamente falando também, e a parte de conformidade, auditoria que você tem que fazer com essa frequência, porque LGPD não é só implantar, você tem que monitorar, você tem que acompanhar, porque uma vez, como se fosse isso é como se fosse um treinamento físico, né? A adequação da LGPD é como se fosse um treinamento físico. Você simplesmente vai lá, chega na academia, trabalha seu físico ali, aí você chega no peso ideal, fala, pô, tá bacana, eu acho que eu tô no corpo bacana. Daquele ponto para frente, se você parar de treinar, você volta a engordar, você volta a adquirir gordura. E esse é o ponto. LGPD é do mesmo jeito, você faz a adequação, organiza, deixa tudo pronto. Se não monitorar aquilo ali, volta a perder todos os controles, todos os acessos, tudo. Novamente, tem que fazer um outro trabalho de adequação. E essa parte de proteção, acredito que seja extremamente importante para a gente congruir ali esse trabalho de adequação da LGPD, tanto a parte de TI, parte de compliance e jurídico. Aqui, eu trago uma imagenzinha para vocês, né, de um pouco do que a gente já tem, né? Isso aqui é uma imagem de mais ferramentas comuns que a gente utiliza, né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem um íconezinho do Snapchat ali. No Brasil ele já não é utilizado, né? Há um bom tempo, depois que o Instagram começou a fazer esse trabalho, mas assim, dentro de outros países ele é bem utilizado ainda, utiliza bastante, né? Pinterest, Facebook, enfim. São ferramentas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Olhando para essas ferramentas, né, o que nós temos de desafio futuro? E a gente olha e imagina o que vai acontecer, né, o que a gente dimensiona ali, né? Eu falo uma coisa assim, não sou o dono da certeza, mas eu sempre comento que a LGPD é uma lei ainda que vai ser muito customizável, porque ela tem uma estrutura bacana, ela tem pontos bacanas, mas tem muitas falhas que estão sendo regularizadas por portarias que a NPD está fazendo. Soltam uma portaria, soltam... E aí, assim, isso ali, cada portaria que ela solta, depende muito do que aquele comitê de segurança, né, aquele comitê de privacidade está olhando. Amanhã, aquele comitê deixa de existir dentro da NPD, a gente está suscetível a uma nova mudança, né? Uma alteração, porque aquele outro comitê olhou aquele ponto e viu que, não, eu acho que isso aqui está meio fora de contexto. Então, eu acredito que a LGPD ainda vai sofrer alterações, da mesma forma que o direito civil em 2002 foi implantado, o novo Código Civil foi implantado em 2002, e dali para frente ele sofreu muitas mudanças. Também Código de Processo, enfim, toda a legislação ela vai sofrer alterações, né, de acordo com o momento que ela estiver sendo aplicada. E de 2018 até hoje, muita coisa já mudou. Muitas ideias já mudaram. Em 2018, a gente falava de inteligência artificial como um monstro, né? Como se fosse lá o cara que desenvolveu o robozinho que vai ocupar o meu espaço dentro da empresa, né? E aí isso era algo que era intangível para nós. E hoje a gente já trata a inteligência artificial como um agregador do nosso trabalho do dia a dia. Então, isso são as mudanças de cultura que a gente já vem sofrendo de acordo com o avanço tecnológico, né? Inovando, enfim. A parte de Big Data, análise de dados, né? Hoje a gente tem aí as Big Techs que já utilizam dos dados existentes, Facebook, Instagram, pesquisas do Google, né? Então, tudo isso é monitorado, tudo isso é visto, né? Não adianta a gente dizer que, não, tem a questão de privacidade, tem a política de privacidade, Facebook foi multado agora, né? E isso, assim, não é só o Facebook. Se você for filtrar mesmo, como eu falei anteriormente ali, o Theo Orozimbo complementou, sobre a parte do OSINT. Se você chegar e você souber, né, utilizar os docs do Google, ferramentas de
de OSINT também, você vai ver que os dados de muitas pessoas estão expostos e são dados sensíveis, são informações, tem bancos de dados de prefeitura, tem bancos de dados de estado, bancos de dados, por exemplo, até da saúde pública ali, né, já você consegue encontrar. Então, assim, simplesmente você pesquisando o nome, o e-mail, o CPF, enfim, você estruturando a sua pesquisa, você consegue achar muita coisa, né? E aí a gente vê que esse mundo de Big Data, né, é um mundo que a gente vai ter que se acostumar com ele. A gente tem que se adaptar a ele. Porém, eu volto lá atrás no ponto que eu falei. A gente tem que ter a cultura de proteger os nossos dados. Nós temos que olhar os nossos dados com prioridade. E ali a gente começar a pensar, porque se esses dados vão parar num Big Data desse, ele é estratégico. Para a empresa que comprar um Big Data, comprar os dados desse Big Data, é estratégico para eles. Então a gente tem que cuidar muito disso. A parte de vigilância governamental, globalização, né, das conformidades, hoje assim, o mundo inteiro está direcionando para a parte de privacidade, gerando leis, estruturando leis, para que isso, para essa parte de conformidade ali esteja meio que adequada, né? A gente vê a Argentina, muito antes de nós, já tinha a lei de privacidade, Uruguai também, então, assim, a gente ainda é criança frente a isso, mas a gente vê que os países todos estão se movimentando para poder ter as suas leis de privacidade. Acredito que muito em breve aí a gente vai ter como se fosse uma lei global de privacidade, que seriam preceitos mínimos de privacidade que deveria ter, né? Segurança cibernética, como um avanço, né? A gente quem atua aí mais ligado aí à parte de segurança cibernética, vocês vão ver a evolução de ferramentas, o surgimento de novas ferramentas, segmentação de dados, segmentação de acesso, então controles, ZTNA, você já começa a falar um monte né, de sopa de letrinhas, né, da parte de cibersegurança, né, e aí a gente cai no ponto, né, de educação e conscientização. E aí retorno, né, que essa parte de educação, conscientização é algo que a gente tem que trabalhar com mais frequência para que a gente possa garantir, né, esses dados, garantir que os nossos dados, garantir que as pessoas que estão ao nosso redor tenha esse conhecimento do quanto vale, né, cada dado seu, né, de quanto vale a sua posição na sociedade. E isso é importante que a gente não só absorva o treinamento, né, que a gente absorva essa parte de conhecimento, mas que a gente também possa transbordar para os nossos pares ali, para as pessoas que estão à nossa volta, né, para garantir essa parte de conscientização, essa parte de educação e conhecimento do valor que tem os seus dados. Encerrando, né, trago aqui esse ponto de discussão em que customização, descontos, né, é, é muito bom para nós. A gente tem papéis ali que as empresas estão trazendo, são coisas que as empresas estão colocando para nós, que é importante, que são coisas que mudam a nossa vida, que garantem uma facilidade para nós. Ao mesmo tempo, a gente tem que olhar o risco que essa informação, que a inserção desses dados em um banco de dados ali, que a gente não sabe para onde que vai, pode nos oferecer de risco. Então, assim, o papel nosso, né, como profissional, a gente tem que olhar essa parte de gestão dos nossos dados, da gestão da nossa privacidade, controlar isso daí, para a gente garantir confiabilidade no futuro, que os nossos dados estão num lugar seguro, que a gente não corre risco de perdê-los ou que eles sejam expostos na internet. Primeiramente, agradecer pelo tempo, e aí uma frase que eu sempre coloco nos meus projetos, né? Privacidade é o escudo que protege a nossa individualidade e resguarda a nossa liberdade.
protege-a como um tesouro valioso, pois uma vez perdida, pode ser difícil de recuperar. Muito obrigado pelo tempo, né, e agradeço a comunidade aí por ter aceito aí a gente fazer essa explanação rápida, mas eu acho que foi muito esclarecedora e é um ponto de discussão para todo mundo. Obrigado, gente. Everton, bom dia. Excelente a apresentação. Trouxe à luz aí uma série de dúvidas que estavam incrustadas, e a gente abre depois de uma apresentação dessa para os componentes dessa videoconferência fazerem perguntas, se houverem. Pedrinho está com a mão levantada. Pode falar, Pedrinho. Antes da gente... eu acho que eu não tenho um questionamento de pergunta, mas eu acho que, primeiro, que foi rico, porque o grupo não é um grupo exclusivamente de TI, então ele é de juristas também, né? Então, e eu acho que até a maior quantidade de pessoas ligadas ao direito. E dessa forma que você explanou, demonstra de forma até objetiva e simples como que os dados estão sendo tratados e como é que eles podem ser posicionados, né, para as pessoas quererem usar ou não. A gente outro dia discutiu sobre raspagem de dados, e eu acho que você colocou isso de forma clara aí também, que às vezes os dados estão em algum lugar e alguém está capturando os dados que estão públicos, eles estão em prefeituras, eles estão em lugares que precisam de transparência, e existe essa função, né? Por exemplo, o salário das pessoas, ele está lá no painel da transparência, é um dado sensível, ele está lá por uma questão de transparência, mas ele não pode ser usado contra aquela pessoa de alguma forma, do mesmo jeito que a gente hoje é filmado, e porque a gente é filmado por conta de segurança e por conta até de políticas de uso, as pessoas viram e falam assim, eu posso usar isso para fazer bullying, para achincalhar ou para fazer qualquer coisa com um determinado usuário. Então, mostra o quanto que a gente está gerando de dados e, da mesma forma, do outro lado, o quanto que esses dados podem, se usados corretamente, tudo certo, mas se usados de alguma forma incorreta, podem ser questionados juridicamente. E eu achei que você colocou uma questão também muito interessante, que é a questão da evolução da agência. Na medida que ela interage com as pessoas e que mais pessoas estejam discutindo, e eu acho que o nosso grupo tem feito isso com maestria, né? Porque a gente já está discutindo isso já há 94 reuniões, e agora a gente ainda parte para a questão do laboratório de fazer, né, na prática, significa que a agência pode estar utilizando essa experiência desse debate para que ela vá ajustando alguma coisa que foi mal desenhada ou mal alinhada, né? Então, de forma, eu acho que você colocou bem e expôs para quem é da área do direito um pouco mais de como que os dados estão sendo colhidos, tratados e existe uma vulnerabilidade. Parabéns aí. Tinha outras pessoas com a mão levantada, eu vi que a doutora Cristiane levantou, mas o Zetó está na frente aí, Zetó. Abre o seu microfone. Beleza. Bom dia, Everton, parabéns aí pela abordagem maravilhosa. Adorei esse quadro aí também atrás, quadro de arte, você maneiríssimo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala aí algumas besteiras da NPD, cita alguma para a gente, eu queria depois, se você falar da que eu acho também, a gente... eu te faço uma pergunta. Na verdade, assim, a NPD ela acaba gerando alguns conflitos, né? Se você olhar na parte eu avalio mais na parte ali de dados infantis, né? De dados de menores. Essa parte ali, o texto ficou, para mim, ficou muito obscuro e ele não tem assim, ele não tem uma objetividade, ele não tem uma pegada que vamos dizer assim, ó, isso aqui é claro e objetivo. Ele gerou uma obscuridade em algo que já era claro. Era isso mesmo que eu queria ver você falar, que eu também achei esquisitíssimo, né? Porque justamente aí eu sempre falo para os meus caras, eu acho que a NPD extrapolou a sua
como é que se diz, a sua função, né? Porque no momento que ela diz, né, que dados de crianças e adolescentes têm que respeitar o sétimo, que para mim é lógico, né? Tem uma logicidade nisso, mas ao mesmo tempo juridicamente, não sei se você entende, ela extrapolou a função dela, porque ela não pode legislar, porque ela disse algo contrário ao que está na lei. E aí ela extrapola a função dela, né? Porque ela tem que regular a lei, mas ela não pode legislar, porque ela não é o parlamento. Né? Mas eu falo assim, gente, isso é a minha visão, mas assim, ela é a autoridade, a gente segue o que ela disse. Porque assim, ali, o objetivo dela era complementar aquilo que estava obscuro. Sim. Basicamente isso. Né? E, na verdade, ela alterou aquilo que já estava definido como lei, como ponto. E aí é inconstitucional, cabe um monte de recurso se alguém achar que não tem aquilo, porque eu acho que não, né? Eu acho até que ela... O entendimento dela é lógico, mas não é o que está na lei. Exatamente, exatamente. Tá. Então a gente está aí alinhado. Era o que eu imaginava também, se você ia tocar nesse daí. Mas é outro... Como é que diz? É outro dia de grupo de estudo, só para falar dessa parte do enunciado. Sim, sim. Enunciado não, enunciado sobre tratamento de dados pessoais, crianças e adolescentes. Obrigado, meu camarada. Só para não me sentir maluco sozinho. Orozinho, pode abrir o seu microfone. Ok. Isso que o Everton trouxe hoje, a gente já discutiu em vários momentos, né? Especificamente, ou algum tema discutido levou a isso que o Everton discutiu. Porque o que ele colocou hoje, esse assunto, se a gente pensar bem, ele é inerente, ele é pertinente a tudo que a gente em todas as lives que a gente discutiu. Né? A LGPD basicamente foi outros regramentos que é jurídico aí ao redor do mundo, né? Basicamente houve uma pressão por conta de tudo isso que ele colocou, né? E sempre que a gente encontra essa discussão, a gente recorre ou lembra do paradoxo da privacidade, né? Que a gente já discutiu aqui, né? Sempre que ou controlador ou operador, né, cria alguma situação de conforto cognitivo, e geralmente para o titular de dados, né, que se beneficia, né, ou tem um impacto psicológico, né, num sentimento de vantagem ou recompensa, fatalmente, né, ele vai se colocar como apto para uma troca de dados pessoais. Isso sempre acontece, né? E um dos motivos que o consentimento na LGPD é muito discutido é exatamente por causa disso, né? Porque ele é usado com uma certa parcimônia, né? E acho que precisaria, acho que até espero que no futuro a NPD ou um grupo, né, levante essa situação para trabalhar mais esse aspecto de consentimento. Né? Isso aí é muito crítico, eu vejo que é muito crítico, que as pessoas, o tempo todo, as empresas estão usando abusivamente disso. Né? E, existe uma pesquisa que foi feita ainda ontem, eu tive acesso a essa pesquisa, ela fala que, deixa eu ver aqui, é uma coisa muito interessante, que 85% das pessoas, né, é uma pesquisa da KPMG, né, eu posso deixar o link para vocês aí depois, essa pesquisa ela fala que 85% das pessoas não estão dispostas a deixar os seus dados pessoais, né? E entre o público e aí a faixa etária, né, conforme a faixa etária, existe uma percepção disso, né?
Entre o público de 16 a 24 anos, 54% defende limites ao monitoramento de sites e redes sociais. O número sobe para 65% entre 25 e 44 anos e para 69% entre 45 e 59 anos. E chega a 87% do grupo acima de 60 anos. Então, isso para um dado esse, tá, para ser discutido dentro da NPD, né, até para trabalhar essas políticas, né, de aplicativos, TikTok, etc., enfim, de rede social, eu acho que isso é um dado muito interessante. Né? Eu tinha outros itens a discutir, Pedro, mas eu vou deixar para os nossos colegas, tá? Que eu tenho outros dados depois para apresentar, por favor. E, Everton, obrigado. Foi muito legal a sua apresentação. Parabéns. E lembrando, né, Orozinho, que esse espaço que o Everton teve hoje, né, ele está aberto para todos da comunidade, né? Quem levantar a mão aí e tiver uma pauta, pode estar utilizando esse tempo e colocar aí alguma coisa rica, do mesmo jeito que foi hoje, e que tem sido feito ao longo do grupo de discussão, para que a gente tenha um debate, que a gente fale crie posicionamentos, né? Que eu acho que é isso que a gente está ponderando, né? A gente tem que estar se posicionando de uma forma que tenha um conceito, né, comum para todos, e é por isso que a discussão, que aí se alguém levanta a mão, às vezes a gente pode estar tendo uma percepção equivocada de alguma coisa, mas a gente pode estar alinhando. Uma das coisas que eu sempre falo aqui que a gente precisa de ter uma argumentação que impacte o mercado. E cada vez que a gente debate um pouco, tanto dados, quanto política, quanto vulnerabilidades, a gente tem que estar preocupado para que a gente esteja falando corretamente para aquele público que nos atende, né? Aqui a gente está falando com pares e a gente está formando posição. Mas quando a gente vai para o mercado, a gente está levando essas posições que a gente está buscando aqui, tirando aqui, e dando exemplos lá que vão facilitar a nossa conversa e até a nossa contratação e um valor agregado, que significa que todas as empresas que se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados vão estar se tornando um pouco mais robusta, um pouco melhor e um pouco mais forte, né? E resiliente a qualquer falha, porque falhas elas vão sempre acontecer, né? Ô, Lucas, abre o seu microfone, tá? Isso. Bom dia, pessoal. Everton, parabéns pelo excelente tema. Adorei a sua apresentação. Tocou temas muito importantes para nós. Como a gente ainda tem 10 minutos, vamos tocar fogo no parquinho, já que a provocação do Zé Tó foi ótima. Adorei o Everton trazer essa questão da tratamento de dados relacionado a menor de idade. E também os outros colegas, fiquem à vontade para se manifestar. A minha é uma pergunta, uma provocação. De fato, eu também entendo que houve... a NPD extrapolou o poder regulamentar dela, né? Ela inovou na lei, e também entendo que se trata de inconstitucionalidade. Mas, na visão de vocês, deveria ser mantida, então, aquela interpretação mais restrita e legalista? Ou seria caso de uma alteração pela via normal, legislativa, né? O parlamento legislar e fazer essa alteração? Se vocês quiserem desenvolver melhor esse assunto, eu acho que é bem rico esse debate. Fiquem à vontade. O Zé Tó tá ansioso ali, cara. Não, é aquilo que eu falei, Lucas. Eu acho que é mais lógico a interpretação que ela deu, mas não é da forma que ela fez. Um enunciado para interpretar algo que ela extrapolou. Né? Eu acho que ali tem que fazer uma alteração na lei. E ok, e está tudo bem. Vai demorar lá um tempão no parlamento, mas aquela interpretação, para mim, não cabe. Né? Mas ela é autoridade. Para nós que somos advogados, a gente já entendeu que tem algo errado. Para quem não é, cara, ela é autoridade, a gente segue. É o que eu falo para os meus clientes. Tá? Mas acho que tinha que ter alteração legal, sim. Ali é passível, né, de derrubar esse enunciado, e ele é nulo para mim, entendeu? Mas, enfim.
Se tiver alguém que quiser defender a constitucionalidade desse posicionamento, né, fica à vontade. Eu acho que aqui a gente está formando um consenso pela inconstitucionalidade. Exatamente. Posso falar, então? Estava com a mão levantada para falar sobre esse assunto. Show! Então, eu acho que ela foi muito infeliz, sabe? Eu não acredito que porque, assim, quem já teve oportunidade de precisar desenvolver alguma norma para algum lugar, para qualquer coisa, alguma regra, sabe que passa um turbilhão de coisas na cabeça, a norma é escrita e reescrita, e no final, às vezes, o resultado fica meio capenga, às vezes fica, quando você olha depois no final, você pensou em coisas que você não colocou, enfim. Não justifica, porque é uma autoridade e supõe-se que tenha revisão e tal, mas eu não acredito que a intenção tenha sido o que ficou ali, porque não é aceitável, na verdade, né? Porque do jeito que está ali, principalmente quando se tem uma realidade de que a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados não é feita só por quem tem conhecimento jurídico, né? Então, as pessoas das outras áreas leem aquilo e aplicam do jeito que está ali, praticamente de forma literal, porque dá a entender que está dispensada a exigência do artigo 14 da lei, né? E aí não dá. Mas eu queria dizer o seguinte, que, na verdade, como a gente sempre interpreta, eu achei até curioso que havia tanta nebulosidade acerca do artigo 14 e tal. Em 2021, durante a pandemia, eu participei de um colóquio da Universidade de Coimbra, em que se discutiu esse assunto, porque havia necessidade de fazer aquelas aulas virtuais, né, através da utilização das plataformas de streaming, e aí tinha um monte de coisas envolvidas e tal, e uma das questões então, que foi colocadas era o fato de que era preciso utilizar os dados das crianças para ministrar as aulas e que não podia ficar sujeito ao consentimento dos pais. Porque são vários dados, né? Inclusive a questão da imagem e outras coisas que são captadas num momento desse e informações que são geradas a partir dos dados primários captados. Então, você tem ali gerados, inclusive, aspectos psicológicos das crianças e tal, e precisava saber um monte de coisas, as plataformas não estavam preparadas ainda para atender as exigências do GDPR também, então foi uma discussão muito, muito grande nesse momento. E uma das questões foi essa, e o que ficou, né, desse colóquio é que havia, então, situações em que se utilizariam mais de uma base legal para fazer o tratamento de dados. E haveria, por exemplo, a necessidade para execução de contrato, ou até cumprimento de obrigação legal, ao lado do consentimento. Né? Agora, o mais importante que eu acho é que há situações em que realmente vai ser preciso utilizar dados de crianças em função do seu melhor interesse e, às vezes, não vai ser possível colher o consentimento do responsável legal, ou, às vezes, vai ser preciso utilizar o dado da criança contra até a própria vontade do representante legal. Agora, isso não é novidade no mundo do direito, né? Isso não é novidade no mundo do direito. O problema é que, como eu disse no início, a LGPD não é aplicada só por profissionais do direito. Então, a autoridade ela tinha que pensar nisso na hora de redigir aquele enunciado. Isso aí eu acho que ficou mal, e eu imagino que antes de uma alteração legislativa, mais fácil é uma alteração do enunciado da própria autoridade para fazer uma acomodação melhor, né, dessa situação jurídica aí, porque o melhor interesse da criança é uma disposição constitucional, né? É uma obrigação de toda a sociedade, tanto de públicos quanto de entes privados, de priorizar de forma absoluta o melhor interesse da criança. Então,
a interpretação vai ter sempre que ser essa. E cada agente de tratamento vai precisar, aí eu acho que essa questão reforça o que vem sempre sendo discutido aqui, que é a questão da multidisciplinariedade dessa matéria, né, na hora da aplicação dela prática. O jurídico vai precisar sempre ser ouvido nesse momento para dar aí uma solução que seja a mais adequada possível ao próprio direito, né, para resguardar a criança e também possibilitar o tratamento de dados, né, se for o caso, pelo agente de tratamento. Era só a minha contribuição. Mas eu queria, como eu entrei por provocação do Lucas, eu saltei o início da minha fala, que seria parabenizar o Everton pela apresentação. Eu entrei um pouco atrasado, mas, assim, excelente, numa linguagem muito acessível, assim, tocou em pontos muito importantes para todos nós, né? E foi muito agradável também o modo como foi apresentado e tal, e o conteúdo muito rico. Muito obrigada. Obrigado. A gente está aí agora com 9h57, ainda tem um espaço, né, para que possa ser falado. E o quanto é rico, tá vendo, Everton? A gente cria um debate em cima de um detalhe, o grupo de discussão faz esse propósito e a gente vai chegando em consenso, como diria o Lucas, a gente já quase pode fazer um acordo e mandar para a NPD e falar o seguinte, ó, a gente decidiu o que vocês erraram aí e vocês têm que fazer uma redação nova para o determinado aqui, porque deu problema aí. E parece que não, mas eu acho que assim, as coisas são construídas a muitas mãos, né? E eventualmente eles deram uma bobeira e vão precisar de uma redação nova e alguém alertar, né? E eu acho que é isso que torna humana essa discussão, que está evoluindo, né? Eu acho que você colocou bem claro, a lei, ela veio e no mundo inteiro ela está se adequando ao mundo, né? A convivência e as políticas que são colocadas. Rosinho? Na esteira disso que o Everton apresentou, acho que uma coisa muito importante que nos programas de treinamento, junto às empresas, enfim, aquilo que se fala dessa promiscuidade de dados, né, que é disponibilizada na rede, fazer as pessoas entenderem que os dados, ela abre uma conta de e-mail, ela entra numa rede social, o dado dela já foi embora, já foi. A partir disso aí, é como, sempre que ela entra, ela cria um Gmail, ela cria uma conta social, ela empurra o primeiro dominó. Depois, aquelas artes chinesas que a gente vê, né, de japonesa, gosta de fazer isso. É um atrás do outro. Tá? Um vai para o outro, vai para o outro, e o interessante que as pessoas precisam entender, a gente fala isso em empresa, tal, não é você não apresentar você não disponibilizar os seus dados, mas principalmente quais dados você está quais dados você está disponível a apresentar, né? Quais dados, qual a qualidade desses dados que não vai te prejudicar depois. Porque por conta disso que o Everton estava comentando, né, uma promoção, programa de fidelidade, etc., ele informa simplesmente tudo. Ele informa tudo, ele fala tudo. Então, ele fala, pessoal, critério, tem que ter critério. Se vocês estão pedindo seus dados para baixar um e-book, um e-mail seu é mais do que suficiente. Mais do que suficiente. Pronto, acabou ali. E, normalmente, o que a gente vê na rede o cara pede tudo, a empresa, quantos funcionários tem empresa, como que eu te chamo, qual é a sua profissão, etc, etc. Então, o que a gente fala em termos de treinamento, né, e a gente vai falar isso em várias outras oportunidades, é critério. As pessoas precisam ter critério. É isso, Pedro. 10 horas. Ô, Rosinho, eu vou fechar aqui. Primeiro, sempre estar agradecendo, lembrando que a gente vai estar
na semana que vem, implementando a prática de fazer, né, que é a lei geral, a LGPD Labs. E eu acho que o que a gente tem feito aqui é promover os assuntos e criar consenso. Acho que é uma brincadeira do negócio do acórdão, tá, Lucas? Acho que a gente não deve ter uma autoridade desse tamanho, não. Mas mas eu acho que a gente vai construindo, né? E o tamanho do nosso grupo ele já nos permite falar com um pouco mais de autoridade, principalmente porque a gente já vem pacificando muitas discussões, tanto do ponto de vista de TI quanto do ponto de vista jurídico. Então, Pedro, eu só queria, desculpa interrompê-lo, mas a Maria Lúcia acabou de me confirmar aqui que dia 24 a apresentação dela vai falar sobre plano de resposta a incidentes e comunicação ANPD. Acho que vai ser muito isso é daqui 2 semanas, né? Daqui 2 semanas, ok? Tá certo. O João levantou a mão, hein? O João levantou a mão, não sei se ele está com som, porque ele estava com um problema. Você Bom pode dia, falar. Bom dia, o pessoal está me vendo? Sim, vendo não, mas a gente está te escutando. Não, tudo bem, entrei, eu consegui finalmente entrar, sem câmera, mas entrei. Finalzinho. Vou ter que ir lá no YouTube. Então, não posso nem falar nada sobre a reunião, mesmo para testar. Eu vou aproveitar então, Paulo, o Pedro, só para encerrar aqui, eu confirmo a reunião lá para as 15 horas de terça-feira, mas o link lá, eu já entrei naquele drive lá, e agora, quando eu clico no link, ele me pede autorização do proprietário. Ah, muito bem. No laboratório, no Google Drive, eu vou estar expondo lá e converso com você, porque eu acho que sai do propósito aqui. Eu vou estar desligando a gravação e fazendo Bom dia a todos. Eu vou fazer a foto.